Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo número 15, e vamos ler até o versículo 17. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 17. Está dando microfonia aqui no som. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Pai querido, obrigado pela Tua palavra e pela oportunidade que nós temos mais uma vez de ouvir a Tua voz nesse lugar. É a Tua voz que queremos ouvir, Pai. São palavras ditas por Jesus que lemos aqui, e essa manhã queremos ouvir Jesus falando conosco, Pai. Não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas humanas, Pai, mas sim a voz do bom pastor. É essa que queremos ouvir. Vem falar ao nosso coração. Senhor, vem usar a minha vida como um instrumento, Pai, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer essa manhã. Usa a minha vida, Pai, para que a Tua palavra seja trazida com unção e ela quebre barreiras para que possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. É a oração que eu faço com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Louvado seja o Senhor. Esse é um texto muito conhecido da Bíblia, em que Jesus está falando com os seus discípulos, falando com aqueles que querem aprender com Ele, falando com aqueles que querem segui-lo, seguir os seus ensinamentos. E o Senhor, nesse texto, Ele fala e diz que requer dos discípulos que haja uma produção, a produção de frutos. Veja, se eu sou discípulo de Jesus, o que vai realmente comprovar essa situação são os frutos que eu apresento ao Senhor. Porque muitos podem dizer que são discípulos, podem afirmar que estão seguindo Jesus,
Mas se estamos seguindo Jesus, aquilo que Jesus falou e fez deve se refletir na nossa vida, nas nossas ações, naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Então, basicamente, é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui no capítulo 15. E todos nós, irmãos, que trabalhamos, esperamos ver algum resultado daquilo que nós fazemos. Não é verdade isso? Alguém trabalha em vão? Alguém gosta de trabalhar sem ver resultados do seu trabalho? É claro que não. Então, todo trabalho, a princípio, ele precisa ser produtivo. Ou seja, ele precisa gerar um resultado. E nós que trabalhamos, esperamos que o nosso trabalho gere um resultado positivo. Eu creio nisso. E aí, irmãos, eu acredito que Deus espera a mesma coisa. Você não crê que Deus está trabalhando na sua vida? Está ou não? E Ele também não espera um resultado desse trabalho? Ou você acha que Deus gostaria de pensar que está trabalhando em vão na vida de cada um de nós? Que nos salvou, que nos perdoou, que nos redimiu e agora está atuando na nossa vida para a nossa santificação, mas nenhum resultado Ele consegue disso. É claro que isso também não é legal. Da mesma maneira que nós queremos bons frutos do trabalho que fazemos, Deus também deseja que o seu trabalho gere frutos na nossa vida. É Deus que faz todo o trabalho, irmãos. Então, não adianta conversa, não adianta palavra e aparência. Nós precisamos de resultados. É isso que a gente quer. Na nossa vida, nós usamos esse princípio. Quando alguém chega para você cheio de conversinha, né, como a gente costuma dizer, falando muito, cheio de lero-lero, você olha para a pessoa e diz, eu quero ver o resultado. Eu quero ver na prática. Quando alguém te faz muitas promessas, quando alguém diz que vai fazer, que acontece isso e aquilo, você normalmente diz, eu quero ver o resultado disso aí. Eu quero ver se isso aí não é só conversa. Da mesma maneira, amados, o que Jesus está dizendo para nós nesse texto é algo parecido com isso. Eu traduzi em outras palavras, mas é a mesma forma, é o mesmo entendimento. O investimento que Ele está fazendo na nossa vida, o trabalho que Ele tem realizado, Ele deseja encontrar um resultado que seja mensurável. Frutos são coisas visíveis, palpáveis, reais. Não é apenas um resultado imaginário, fruto de palavras, fruto de conversas, de grandes discursos e afirmações. Mas às vezes nós somos especialistas em falar, em discursos, em coisas que dizemos, mas será que aquilo que fazemos são reflexos daquilo que nós dizemos? Será que está perto aí o nosso discurso da nossa prática? Então, o que Deus está requerendo são resultados eficazes e visíveis na forma de frutos. Então, nesse texto aqui, Jesus está nos ensinando aos seus discípulos o que é requerido de nós para que a nossa vida, a obra que fazemos, aquilo que realizamos, seja de fato eficaz. Porque, veja, há pessoas que fazem muita coisa, mas aquilo que elas fazem, praticamente nada se aproveita daquilo que ela faz. Há muito movimento na vida da pessoa, até trabalho e esforço sendo envolvido nisso, mas não sobra realmente algo concreto daquilo que é realizado. Então, por isso, eu queria essa manhã olhar para o texto e ver com você o que Jesus nos diz para que a nossa obra seja eficaz. A eficácia é que é importante, amados. Não apenas realizações, porque às vezes fazemos muita coisa para dizer para nós mesmos o que estamos fazendo, para consolar a nossa própria consciência de que não estamos parados, mas nem sempre movimento significa que aquilo que fazemos é eficaz, é aproveitável. Então, esse é um texto em que Deus vai nos ensinar o que é preciso fazer para que a nossa obra seja realmente eficaz. Veja, não é por obras que nós somos salvos. A Bíblia diz que não, somos salvos pela fé. Mais uma vez que somos salvos, precisamos agora realizar as obras de Deus. Entende isso? Não é por elas que você vai conquistar o favor de Deus. O favor já foi feito a seu favor. Você já recebeu a graça de Deus. Então agora você realiza as obras que Deus espera de você, porque Ele salvou a sua vida. Você está entendendo isso, irmão?
Então é isso que é importante, entender a eficácia das nossas obras, daquilo que fazemos por causa do chamado que Deus tem sobre a nossa vida. Então Jesus começa a conversar com seus discípulos sobre isso. E algo que ele coloca aqui de uma maneira muito simples, fazendo comparações que todos podem entender, de árvores, de frutos, ele vai falar de que é necessário para que a nossa obra seja eficaz, que haja uma pureza na nossa vida. Veja o que ele diz no versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, veja, está nele, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, o que ele faz? Limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja, para produzir e continuar produzindo cada vez mais, é preciso que Deus continuamente esteja nos limpando. Veja, o que não dá fruto, eu nem considero. Ele nem considera, ele diz o que não dá fruto, embora esteja na igreja, na verdade é cortado, na verdade não faz parte, na verdade está, mas não é parte, não tem parte comigo. Então é isso que ele está dizendo. Agora, o que dá fruto, o que Deus vai continuar fazendo na vida deste, é limpar. Limpar cada vez mais para que produza cada vez mais frutos. Então, a primeira coisa necessária para que a gente produza e a nossa obra seja eficaz é essa limpeza da parte de Deus na nossa vida. O vaso do Senhor, para ser utensílio, precisa estar limpo. E o Senhor, Ele trabalha para limpar a nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Deus trabalha para limpar a nossa vida, mas eu preciso me deixar limpar. E a limpeza, ela normalmente é dolorosa. Você já viu como é que se limpa uma árvore para que ela dê frutos? Como é que se limpa? Se corta. Cortam-se as folhas podres, amareladas, cortam-se os galhos murchos, não é assim que acontece? Isso certamente é um processo doloroso, mas é um processo necessário. A limpeza da nossa vida é um processo necessário e contínuo, porque queremos ser usados por Deus. Alguém aqui quer ser usado por Deus? Mas Deus vai usar algo sujo? Não vai, amados. Então Ele quer limpar a nossa vida. Eu quero ser um instrumento de Deus. Mas até os médicos, quando vão usar um instrumento, eles esterilizam o instrumento. Não é assim que acontece, irmãos? Deus não vai usar algo que está sujo. E certamente Ele vai querer limpar para depois usar. Mas você sabe como é que esteriliza um equipamento? Normalmente é com coisa quente, né? É no fogo, para queimar a impureza, os germes, as bactérias. É algo doloroso, é algo que produz uma dor. Mas a mesma coisa Deus quer fazer. Ele quer usar, você quer ser um instrumento, mas a limpeza precisa ocorrer. E a limpeza não é uma vez só, a limpeza é diária, irmãos. A cada momento que for usado tem que estar limpo. Por isso Jesus diz aqui com toda a propriedade que aquele que está produzindo, ele limpa para que produza ainda mais. Então, para que eu seja eficiente, eficaz na obra que quero fazer para Deus, é necessário que eu seja limpo. E quem é que limpa? Versículo 1 responde a pergunta. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o quê? Quem é que limpa a lavoura? É o agricultor. Quem limpa é o agricultor. Não é a planta que a si mesmo se limpa, é? Não. Quem limpa é Deus. O meu pai é o agricultor. É Ele que vai limpar a nossa vida. Mas eu preciso me deixar limpar. Entende isso? Essa obra é uma obra de Deus. Santificação é uma obra de Deus. Mas eu preciso me deixar santificar. Eu preciso me deixar limpar. Mas é o meu pai quem faz, diz aqui o Senhor Jesus. Esse é o trabalho do agricultor e é isso que ele faz. E como é que o agricultor, o Senhor Deus, ele limpa a nossa vida? Há várias maneiras. Veja, a palavra de Deus mesma diz que eu, se tentar me limpar, não consigo. Há um versículo que diz, ainda que eu me lave com potassa, jamais se apagará a sujeira da minha vida. Ainda que você se esfregue com bombril, meu irmão, e sapólio, não tem jeito.
A sujeira não se apaga, porque quem limpa é o agricultor, quem limpa é o Senhor Deus. E como é que ele vai limpar? Ele vai limpar de algumas maneiras que a Bíblia diz para a gente. Abra comigo a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Você vai ver a primeira maneira aí que Deus usa para limpar a gente. Hebreus, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Veja o que está escrito aqui. Hebreus 12, versículo 9 e versículo número 10. Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Parece coisa do passado, né? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Como é que Deus limpa a gente? Nos corrigindo, nos disciplinando, irmãos. Disciplina de Deus é uma bênção para a nossa vida. Esse amém nunca sai espontaneamente, já viu isso? Nunca sai espontaneamente, eu preciso provocá-lo. Ninguém gosta de ser disciplinado, essa é a verdade, é ou não é? Alguém gosta de ser disciplinado? Ninguém gosta. Mas é extremamente necessária a disciplina de Deus, para que a nossa vida tenha correção e a gente possa andar de acordo com a vontade de Deus. Deus deseja disciplinar, para que você melhore, para que você se aperfeiçoe, para que você seja participante da sua santidade. E ainda diz a Bíblia que antigamente os pais costumavam disciplinar os filhos, né? E hoje em dia, irmãos, nem aos filhos estamos mais disciplinando. Nos preocupamos muito que os nossos filhos estejam limpinhos. Damos banho, passamos talquinho, botamos desodorante, né? Mandamos escovar o dente, está limpinho o seu filho, mas sem disciplina ele continua imundo. Está entendendo isso? Criança sem disciplina é podre. Podre. Também não vem amém nessa hora. Está todo mundo assustado. É amém, porque é verdade. Não é mentira o que eu estou dizendo. É verdade. Verdade que nós precisamos crer da palavra de Deus. Precisamos disciplinar e precisamos ser disciplinados por Deus. Isso precisa acontecer para que haja fruto na nossa vida. Veja comigo a Bíblia em Lucas capítulo 13, no versículo número 7 do Evangelho de Lucas, capítulo número 13. Veja o que Jesus está ensinando. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Amados, alguns de nós estão ocupando inutilmente a terra. Deus está nos dando chance atrás de chance, oportunidade atrás de oportunidade. Deus é paciente, graças a Deus. 3 anos ele vai procurar frutos, ano após ano, e não acha. Mas um dia, amados, a paciência acaba. E quando ela acaba, o juízo se estabelece. Ele então diz: corte, mande cortar, porque está ainda ocupando inutilmente a terra. Amados, nossa vida não pode ser assim, ocuparmos inutilmente essa terra. Veja que coisa triste, se chegarmos à conclusão que a nossa vida não tem utilidade, que estamos aqui gastando o oxigênio dos outros. Já parou a pensar nisso? Que você está gastando o oxigênio do planeta e não produz nada de bom para Deus e para a humanidade? É triste. Então Deus diz assim: é preciso cortar, porque não está produzindo. E a disciplina de Deus é o melhor instrumento para que essa produção comece,
esse processo de limpeza. Ah, mas aí eu começou, está produzindo, o que Deus vai fazer contigo? Disciplinar mais ainda, para que você produza mais ainda, entendeu? Não é para a disciplina parar, a limpeza precisa continuar, porque nenhum de nós está perfeito ainda. O processo precisa continuar. Amém, irmãos? O processo de Deus precisa continuar. Então, se nós queremos ser eficazes, ver a operação de Deus, ver as maravilhas que o Senhor quer fazer, a santificação precisa começar na nossa vida. E é Deus quem faz esse processo através da disciplina, como nós lemos aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa parte final do versículo é a parte que todo mundo quer ver. Eu quero ver maravilhas. Quem quer ver maravilhas? Eu quero ver. Não é a Mulher Maravilha. Eu quero ver maravilhas da parte de Deus. Eu quero ver. Mas isso é o final do versículo. O início do versículo requer o quê? Santificação. A gente quer ver o final da história, mas a gente não quer passar por toda a história. Não é verdade, irmãos? Santificai-vos. Deixa Deus limpar a sua vida. Deixa Deus disciplinar você, para que você possa começar a produzir e produzir de maneira eficaz, algo concreto, não apenas de conversa, mas algo que seja útil realmente para o reino de Deus, que seja produtivo, não importa em que escala, mas que seja real. Deus não fica impressionado com frutos grandes ou pequenos, o que Ele quer é fruto. Não importa se é pequeno ou grande, mas tem que ser fruto, tem que ser de verdade. E é isso que está faltando para muitos de nós, irmãos. Segundo ponto, para que a nossa obra seja eficaz, voltando ao texto em João 15, se nós lermos todo o texto novamente, vamos ver que o Senhor vai falar a palavra permanecer por 12 vezes ao longo desses 17 versículos. Versículo 4 ao 7, 9 ao 10, 16, permanecer, permanecer, Por que Deus repete tanto alguma coisa, irmãos? Deus só repete alguma coisa quando ela é muito importante. Você entende isso? Quando Deus repete é porque isso é muito importante. Deus não é repetitivo. Ele repete, ele fala. Jesus, no seu discurso, 12 vezes, ele usa o verbo permanecer. Porque só dá fruto quem permanece. Só realmente produz quem permanece. Parece, irmão, que permanecer é a dificuldade muito grande para muitas pessoas. Porque permanecer é a participação completa de Cristo na nossa vida. O tempo todo, permanentemente. Isso precisa acontecer. Eu não posso viver de visitações. Ah, Deus usou minha vida um dia. Aí eu fico guardando isso como se fosse uma história, né? Boto um quadro no museu, num dia, em 1900 e pouco, eu fui usado por Deus. Não, o Senhor está falando de permanecer, permanecer em mim, permanecer na palavra, permanecer comigo, eu em você, você em mim, Deus na gente. É isso que ele está dizendo. Permanência, constância, todo o tempo. O que Deus quer fazer contigo, não quer fazer num momento. Ele quer que a sua vida seja assim. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é constantemente, em todo o tempo. Não é variando de um dia para o outro, mas é corriqueiramente nós estarmos dessa maneira. Mas a permanência só é possível com comunhão. E parece que a permanência é o mais difícil para muitos de nós, que não conseguimos manter uma constância. Amados, hoje em dia, como as pessoas se tornam cada vez mais inconstantes. Isso parece que está saindo da adolescência para a fase adulta, porque a adolescência é a fase da inconstância. Sabe quantas vezes um adolescente fica apaixonado por ano? Pergunta para eles. Quantas vezes? Muda de paixão como quem muda de roupa, né? Um dia um príncipe, outro dia uma princesa, outro dia, cada hora
porque é uma inconstância. Mas quando a gente chega à fase adulta, a gente tem que ser constante. Amém? Você tem que achar uma pessoa e com ela viver para o resto da sua vida. Amém? Porque o casamento é eterno, não pode ser desfeito. Porque há que se ter uma constância, uma permanência. Agora, as pessoas têm dificuldade com permanência, não permanecem em nada. Não permanece no emprego, não permanece casado, não permanece no estudo, começa um monte de curso, não termina nenhum. Porque falta o quê? Permanência, que está ligada intimamente à perseverança, que é uma força que nos faz permanecer constantemente, continuamente. Então, queridos, essa dificuldade hoje, na sociedade em que a gente vive, está cada vez mais evidente. Porque os relacionamentos estão cada vez mais frágeis. Nós não temos permanente, tem gente que não permanece nem mais no mesmo time. A pessoa muda de time já agora. Antigamente era uma coisa, todo mundo mudar de time, né? Agora não gostou, muda. Igreja, a igreja é um problema sério. Não gostei, tem 20 aí na esquina, né? Não gostei de uma, vou para outra, não gostei da outra, vou para outra, vou para outra, vou para outra. Nenhuma presta, só eu que presto, entendeu? Normalmente é assim que a pessoa pensa. Mas por quê? Porque a gente não desenvolve essa permanência, queridos, que requer comunhão. Não há permanência se não houver comunhão, identidade, afinidade. E é isso que está faltando. Então, o fruto jamais é produzido de maneira correta, porque não permanecemos. Pega uma árvore e fica mudando ela de um lugar para o outro. Você acha que essa árvore vai dar fruto, irmão? Tira ela daqui, bota ali, daqui a pouco passa 5 dias, tira ela dali, bota outro lugar. Por isso Jesus foi claro a afirmar 12 vezes a respeito de permanência. Porque se eu não permanecer nele, firmado nele, na palavra dele, se isso não fizer parte da minha vida, não tiver enraizado na minha mente, eu não vou produzir de maneira eficaz e eficiente como ele deseja. Leia comigo 1 de João, capítulo 1. Lá no final da Bíblia, 1 de João, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7, está escrito assim. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 3 ao 7. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais, o quê? Comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É comunhão que nos traz a permanência. Comunhão entre nós e comunhão com Deus. E o que João está dizendo é o seguinte: se dizemos, mas não fazemos, na verdade não somos. Dizemos que temos comunhão, mas andamos nas trevas, então não estamos. Dizemos que permanecemos, mas não somos firmes nem fiéis. Você pode até permanecer num cadastro de uma igreja, mas você é membro dessa igreja? Membro não é quem se inscreve no cadastro. Membro é quem participa. Membro é quem é permanente. Membro é quem é constante. Isso é que torna a gente membro, participante. Senão eu digo, eu sou membro, eu disse, mas não tenho comunhão com a igreja. Então tu é um mentiroso. Não é membro coisa nenhuma. Porque João está dizendo, dizemos, mas não fazemos, então não somos. Essa é a consequência, queridos. Então, a permanência foi insistentemente repetida por Jesus. Aprendam a permanecer. Aprendam a permanecer. Isso é bom. Coisas boas precisam fazer parte da nossa vida. Palavra de Deus precisa reger a nossa vida. Eu preciso ser constante nessas coisas. Tem gente que tem mais facilidade para ser constante no pecado do que para ser constante na obra de Deus. É mais fácil a constância no erro do que a constância na verdade. Isso é um problema muito sério que impede que a gente dê fruto. E cada vez que eu der fruto, e quanto mais eu tiver comunhão com o Senhor e permanecer nele, mais ele fará parte da minha vida.
Esse é o mistério, amados, que o Senhor Jesus está aqui revelando. Essa permanência é necessária para que eu fique cada dia mais parecido com Deus. Veja o que ele está dizendo em João agora, o Evangelho, novamente, capítulo 14. Nós estávamos no capítulo 15, um capítulo antes, capítulo 14, versículo 10. Ele diz: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja, o Pai fala por Cristo, porque Cristo permanece no Pai e o Pai nele. Se nós permanecemos em Cristo, também as nossas palavras serão as palavras do Pai e as palavras de Cristo. Então nós nos tornaremos mais semelhantes a cada dia ao Senhor, a quem dizemos servir. Cada vez mais teremos intimidade com esse Senhor. E é isso que o Senhor está requerendo. Veja, Ele não está pedindo, Ele está requerendo daqueles que precisam e devem dar frutos, mas frutos eficazes, sem permanência, não há fruto eficaz. Se eu de vez em quando decido fazer alguma coisa para Deus, isso não serve. Deus não aceita nada de vez em quando. Ou é sempre ou é nunca. Ou é tudo ou é nada. Ah, eu me converti pela metade. Deus não aceita isso. Eu me entreguei pela metade. Deus não aceita isso. Jesus foi claro: quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim é contra mim. Ou eu dou tudo ou eu não dou nada. Deus não aceita parte de nenhum de nós. Permanecer é sempre. Não é de vez em quando não posso fazer nada para Deus. De vez em quando vou servir a Deus, não. Até nos ministérios a gente tem escala. Para você de vez em quando estar na escala. Mas quando você não está na escala, você está servindo a Deus do mesmo jeito. Amém? É assim que funciona. Ninguém pode fazer de vez em quando. É sempre, é permanente. Outro ponto que é importante para que a nossa obra seja eficaz, voltando a João capítulo 15, o Senhor Jesus fala no versículo 10 até o versículo 12: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus diz duas coisas aqui relacionadas à obediência, irmãos. Queremos dar frutos, queremos que o nosso fruto seja eficaz, obediência é fundamental. O Senhor diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos. Veja, Ele também guarda. E Ele requer que a gente guarde. Ah, Deus guarda, mas eu não preciso guardar. Deus obedece, mas eu não preciso obedecer. Jesus foi obediente até a morte de cruz, mas eu não preciso obedecer nunca. Eu só obedeço quando eu quero? Não, não é assim que funciona. Veja, Ele diz: se eu obedecer, veja os mandamentos, eu também vou permanecer no seu amor. Se eu obedeço, eu permaneço no amor. A gente tem a ilusão, como a gente diz que Deus é amor, que a gente pode fazer qualquer coisa, que o amor vai permanecer sobre a gente. Isso não é verdade. O Senhor Jesus está dizendo aqui o contrário disso. Quer que o amor permaneça? Obedeça. Porque se não obedecer, não tem essa de amor, não. É juízo mesmo. Não tem essa de amor. A gente é muito romântico nesse relacionamento, né? Ah, Deus nos ama. Deus ama o pecador. A gente costuma dizer isso, a beça, né? Isso é balela. Tá? É balela. Pecador dá a ideia de que é constante no pecado. Deus não ama quem é constante no pecado. Deus ama a humanidade caída e que pecou, e amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Então o amor já foi manifestado pela humanidade. Deu a todos a oportunidade de se render a Jesus Cristo. Independente do que tenha praticado, pode ser perdoado e cancelado se render a Cristo, porque Deus amou o mundo. Agora, dizer que Deus hoje ainda ama o pecador, isso é mentira. Não ama, não. Nem o pecador, nem o pecado. O amor foi manifestado ao vir Cristo ao mundo, para salvar o pior pecador que decidisse render a Ele. Mas se quer permanecer no amor,
permaneça em obediência, porque Deus não ama o desobediente. E Jesus ainda diz aqui no mesmo texto: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A prova de que você me ama não é o que você diz para mim, mas é o que você faz. A prova de que você me ama não é as suas declarações de amor, mas é a sua prática de vida. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então ele diz aqui que a obediência é fundamental. Não há eficácia da nossa obra se não houver obediência. E Jesus é o exemplo. Ele diz: assim como eu obedeço os mandamentos, você tem que obedecer. E veja como Jesus é um exemplo. Abra a Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim: a si mesmo se humilhou, falando de Jesus, tornando-se o quê? Obediente. Até onde? Até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente. E o que Ele quer? Que eu seja obediente. E se eu não for obediente, Ele vai me disciplinar. Assim como os filhos que não obedecem devem ser disciplinados pelos seus pais. Função de filho é obedecer a pai. Filho que não obedece a pai tem que ser disciplinado. A mesma coisa vale para a gente. Filho obedece. E Jesus foi um filho obediente. Jesus foi o melhor filho, obediente, como ninguém. Ele foi até a morte, e morte de cruz. Veja mais o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... A salvação é para quem? Obedece a Deus. Então não vem com essa conversa de que Deus ama o pecador e que o pecador vai ser salvo. Salvação é para quem obedece a Deus. O pecador um dia reconhece a Jesus, um dia se rende a Jesus, se rende ao favor oferecido por Deus e passa a partir daí a obedecer a Deus. Amém, amados? É assim que a palavra de Deus diz. Então, obediência é necessário para que o meu fruto seja um fruto eficaz. Porque quem na palavra de Deus foi eficiente na obra de Deus, também foi obediente. Todos os profetas, todos os homens de Deus, todos aqueles que fizeram algo e que entrou para a história e que ficou registrado, fizeram porque foram obedientes. Foram eficazes porque foram obedientes. A Bíblia não diz nenhum exemplo de alguém que desobedeceu e que foi eficaz na obra de Deus. Todos os que foram eficazes na obra foram porque obedeceram. Só um versículo para estimular. Atos capítulo 26, versículo 19. Atos 26, versículo 19, diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quem está dizendo isso? Paulo, diante do rei Agripa, dizendo: não fui desobediente à visão que Deus me deu. Não seja desobediente à visão que Deus te dá, ao chamado que Deus tem para a sua vida. Porque quem é desobediente não produz frutos, ou se os produz, não são frutos permanentes, não são eficazes. Para que a obra da nossa vida seja eficaz, precisamos obedecer. Amados, Deus deseja obediência acima de qualquer coisa. Não se deixe enganar. Acima de dinheiro, Deus quer obediência. Acima de dízimos e ofertas, Deus quer obediência. Acima de qualquer coisa que você possa fazer, qualquer sacrifício, Deus quer obediência. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Todo mundo conhece, mas eu quero ler de novo com você. 1 Samuel 15, 22. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
Obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer para Deus. Isso está escrito desde o Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram uma prática constante. E ali Deus já dizia àquele povo: não adianta sacrificar se você não obedecer. O que eu quero de você é obediência. Se queremos que a nossa obra seja eficaz, precisamos obedecer a Deus. E por fim, amados, outra palavra que aparece 8 vezes no texto que nós lemos em João, capítulo 15, é a palavra fruto. Por 8 vezes o Senhor Jesus fala a palavra fruto. E fruto é o resultado final daquilo que Deus espera da vida de cada um de nós que permanece e que é obediente. Se eu sou limpo por Deus, se eu permaneço em Deus e a Ele sou obediente, a consequência, darei frutos. Não há nada que possa impedir o fruto de brotar. Daquele que está limpo, daquele que permanece firme e daquele que certamente, continuamente, é usado pelo Senhor em obediência. Não há o que possa impedir esse fruto de manifestar-se. E o que Deus deseja é que a nossa vida dê fruto. É o resultado da pureza, é o resultado da permanência e é o resultado da obediência. O fruto que não é resultado dessas coisas, na verdade não é fruto. Tem cara de fruto, mas não é fruto. Tem aparência de fruto, mas não é fruto. Porque fruto verdadeiro que Deus quer de cada um de nós é resultado da limpeza diária que Ele faz na nossa vida. É resultado, amados, dessa permanência, dessa perseverança que nós temos na obra de Deus. E é resultado da obediência à sua palavra. Aí sim o nosso fruto, aquilo que produzirmos, será visível, será palpável, será útil, será aproveitável por Deus e a obra será eficaz. Agora eu quero refletir contigo para encerrarmos a mensagem. Não é isso que a gente espera daquilo que a gente faz? Ou das pessoas em quem você investe? Você não espera que haja um retorno do seu investimento? Alguém investe esperando prejuízo? Alguém investe esperando perder? Não, amados. Nós investimos esperando receber algo daquele investimento. Não é assim que nós fazemos. Não esperamos o fruto do nosso trabalho? Ou trabalhamos a troco de nada? Claro que esperamos o fruto. Deus também espera o fruto do seu trabalho. Lá no texto do profeta Isaías, no capítulo 53, a Bíblia diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Amados, o texto de Isaías se refere a Jesus Cristo. 700 anos antes de Jesus, Isaías traz aquele texto lindo que todo mundo conhece, dizendo que ele era humilhado, um homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas lá no final do texto está assim escrito: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Amado, Jesus teve um trabalho muito penoso. A gente deu muito trabalho para Jesus, sabia disso? Você já deu trabalho para Jesus? Fala sério, deu trabalho? Agora eu vou perguntar, não precisa levantar a mão, você continua dando trabalho. Esse é o problema, né? O que a gente deu tá bom, mas o continuar dando que é o problema, né, irmãos? A gente deu muito trabalho para Jesus. E o trabalho foi penoso demais. O trabalho foi ir para a cruz por causa da gente. Foi um trabalho muito penoso. Mas o que Isaías diz profeticamente é que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. O fruto somos nós e aquilo que geramos através do trabalho que ele fez na vida da gente. Entende isso? E Deus vai ver esse fruto. Ele espera ver o fruto. Assim como a gente, quando trabalha, quer ver um fruto, Deus também quer ver o fruto. E há uma promessa dizendo que Jesus verá o fruto do seu trabalho. Então, eu preciso trabalhar. Eu preciso produzir. Eu preciso deixar Deus me limpar. Eu preciso ser constante e permanente. Eu preciso ser obediente. Para que a minha vida seja um fruto visível para o Senhor. Que Ele olhe para mim e veja o fruto. Diga, valeu a pena ter morrido. Valeu a pena ter sofrido. Porque olha o fruto que eu consegui. Olha o fruto maravilhoso que se tornou a sua vida. Amado, seria maravilhoso se Deus pudesse olhar para cada um de nós e ficar feliz com aquilo que Ele vê. Não que sejamos perfeitos,
mas que sejamos agradáveis aos olhos de Deus. Deus não está esperando encontrar a perfeição absoluta em nenhum de nós, mas está esperando encontrar produtividade na gente. Produção, amados, que alegre o coração de Deus, que faça valer a pena aquilo que foi feito por nós. Se nós fizermos assim e debaixo da graça de Deus trabalharmos, os frutos virão. É só lembrar da pureza, é só lembrar da permanência, é só lembrar da obediência. É consequência natural que os frutos apareçam. Ainda que seja com lágrimas. Eu quero terminar deixando 2 versículos para você refletir. Salmo, capítulo 126, versículo 5 ao versículo 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O fruto virá, e você se alegrará com esse fruto. Embora para semear, muitas vezes você venha chorar na hora em que semeia, mas a alegria está prometida. A alegria são os frutos. A alegria de Deus é ver os frutos que nós produzimos. Nós mesmos como os frutos do trabalho do Senhor na cruz. E agora aquilo que Deus pode fazer através de nós são os frutos que vão alegrar o coração de Deus. Porque a semente também plantada por Deus foi debaixo de muita lágrima e sofrimento. O Senhor Jesus suou sangue às vésperas do seu oferecimento por nós. Então foi com lágrimas que ele semeou, mas é com júbilo que ele está colhendo da vida de cada um de nós. Que essa alegria permaneça no Senhor. Que nós possamos permanentemente dar alegria ao Senhor. Amados, o fruto depende de Deus, mas Deus é quem abençoa a nossa dedicação. Eu termino com você falando o versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo número 6. Vamos entender o princípio desse versículo. 2 aos Coríntios 9, 6 diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O fruto, ele depende de Deus. Mas Deus abençoa a nossa dedicação, o nosso empenho em semear, em plantar. Então, quem semeia pouco, também produzirá pouco. Mas quem muito semeia, certamente produzirá bastante. Deus está abençoando. Deus está de braços abertos para acolher e abençoar. Você precisa é produzir, você precisa é semear. Semeie e semeie muito. Semeie bastante, com pureza na sua vida, com obediência no seu coração, permanentemente, constantemente, semeie. E semeie de tal maneira que a tua colheita seja abundante. Porque quem semeia muito, muito também colherá. Amém? Que Deus te abençoe com a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar ao Deus da nossa vida, que Ele possa falar mais ao nosso coração e nos levar a uma vida de semear, de produzir e de frutificar. Você foi chamado por Deus para dar frutos, e frutos que permaneçam. Eu tenho certeza absoluta disso. Senhor, eu quero orar pela Tua igreja essa manhã, Pai. Orar por mim e por meus irmãos, porque queremos apresentar frutos ao Senhor, e frutos permanentes, frutos constantes, Pai. Mas para isso eu te peço, ó Deus, disciplina a nossa vida, Senhor. Não nos deixa sem disciplina, Pai. Disciplina, Senhor, a nossa vida. Corrige o nosso rumo, Pai. Corrige os nossos erros, Senhor. Não nos deixa sem correção, meu Pai. Vem corrigir, Senhor. Vem limpar, para que possamos cada vez mais produzir o fruto que o Senhor deseja. Senhor, que o Espírito Santo que habita em nós provoque em nós a permanência que nos é necessária. Tira de nós, Senhor, toda a inconstância, Pai, toda a instabilidade emocional que não nos deixa permanecer firmes, Pai.
toda vez que somos levados por altos e baixos dessa vida, Pai querido, tira essa instabilidade do meu irmão, da minha irmã, que haja uma constância, uma permanência, para que venham os frutos a aparecer. E por fim, Senhor, que a nossa obediência seja constante ao Senhor, que a nossa obediência seja, ó Deus, um meio de vida para cada um de nós. Queremos obedecer a Tua palavra, Pai, porque queremos apresentar os nossos frutos ao Senhor. Senhor, abençoa a igreja pela Tua palavra. Ouvimos a Tua voz essa manhã e queremos seguir a Tua voz como ovelhas que somos, Pai. Eu oro pela igreja e por mim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Te louvamos, Senhor. Eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Diga mais uma vez, Senhor, formoso és. Senhor, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama. Aviva a tua obra aqui, quero produzir, Senhor. Brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, Senhor. Que uma vez Faz brilhar novamente. Faz produzirmos, Pai. limpa, Senhor. Limpa, resplandecer o meu primeiro Vem amor. limpar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Mais uma vez, vem limpar, Senhor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Limpa a nossa vida, Senhor. Limpa a nossa vida, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Que Deus continue essa obra em nossa vida, mas que Ele veja os frutos desse trabalho, desse investimento, a cada dia na nossa vida, na nossa existência. Frutos se manifestem para a glória do nosso Deus.